mesmo tempo em que o Estado deve proteger a privacidade dos cidadãos, ele precisa garantir a segurança e o bem-estar coletivo. Como conciliar essas duas obrigações sem que uma interfira na outra? Como monitorar atividades suspeitas sem invadir a vida privada das pessoas? No fórum de hoje, nós vamos discutir as limitações do Estado. Aqui no estúdio do programa, eu recebo o advogado especialista em direito criminal, Diogo Alencar, e o professor de direito constitucional, Rodrigo Menezes. Mas antes de começarmos essa nossa conversa, vamos assistir uma reportagem que a equipe da TV Justiça preparou sobre o assunto. Em razão do caráter amplo e democrático, a Constituição Federal de 88 ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por priorizar os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. O Supremo Tribunal Federal foi eleito como guardião da Carta Magna. O STF tem a missão de adequar a legislação do país aos princípios constitucionais. E até onde vai o direito individual? E o Estado, até que ponto pode intervir sem limitar, invadir o direito do cidadão? A linha é tênue, delicada, principalmente quando se trata das garantias previstas pela nossa Constituição. Você sabe em que condições a polícia pode invadir uma casa e em quais horários é permitido, mesmo com ordem judicial? A lei limita os horários das invasões para cumprimento de ordem judicial. Os lares são considerados invioláveis, salvo em algumas condições, como as situações de flagrante. E com relação ao seu carro, a revista pode ser feita em que condições? A polícia pode simplesmente mandar parar o veículo sem nenhuma suspeita? Não. A revista do veículo deve respeitar um critério. Devem existir razões objetivas para que a autoridade policial queira observar o interior do automóvel. Outra questão relevante se refere aos dados bancários. A Receita Federal e o Judiciário podem requisitar dados sigilosos. Em que momento e com qual finalidade? O sigilo bancário é garantido pela nossa Constituição, mas pode ser quebrado. A vida moderna ainda traz outras ponderações. A internet, por exemplo, os dados pessoais disponibilizados pelos usuários são protegidos? E os usuários de drogas? Hoje, diversos estados adotam intervenção compulsória para os viciados em crack, que não querem buscar tratamento e vivem pelas ruas das grandes cidades. A internação sem a vontade dos usuários é uma violação ao direito do indivíduo? Perguntas que levam a uma discussão extensa das limitações do Estado para respeitar a Constituição Cidadã de 88 e como forma de garantir os direitos individuais, assuntos importantes na vida em sociedade. Diogo, a Constituição é o principal limitador do Estado? Está tudo ali no artigo 5º? Tem tudo, né, William? Na verdade, a Constituição funciona como um primeiro básico regramento, né, genérico, onde se você deve lançar assim os garantias e direitos fundamentais e, por conta da dificuldade de se mexer ou do quórum qualificado exigido para se alterar as normas constitucionais, você lança num instrumento que é o mais seguro, o mais apto a garantir que aquilo dali vá perdurar no dia a dia do cidadão. O Estado brasileiro é muito invasivo? O Estado brasileiro já foi muito mais invasivo, é claro, né? Vivemos muitas instabilidades políticas ao longo da nossa história e, atualmente, nós ainda temos um pouco de abuso por parte do Estado. É claro que a nossa Constituição é uma Constituição que visa tratar dessa limitação do Estado, protegendo os direitos fundamentais, o nosso ordenamento jurídico também, mas a gente ainda tem um pouco disso. E é uma situação interessante, porque a própria sociedade, muitas vezes, apoia esse Estado invasivo, quando não é ela própria que está sofrendo essas invasões por parte do Estado. Posso pegar uns exemplos com você, Rodrigo? Claro, né? As pessoas, elas adoram falar que a polícia deve combater a criminalidade, que a polícia deve prender, a polícia deve investigar. Agora, quando uma pessoa é parada numa blitz, ela não gosta que a polícia faça a revista pessoal nela. Ela fala, nossa, mas eu sou um cidadão de bem, como você está me revistando? Isso é um absurdo, porque isso é um abuso. Só que, na verdade, a polícia ela não tem como saber se é cidadão de bem ou não, quem está sendo revistado. As pessoas, na verdade, não costumam conhecer muito bem esses seus direitos aí. No caso, por exemplo, desse citado, de uma blitz, até onde o Estado, a figura do policial, pode entrar? Ele pode obrigar que você saia do seu veículo, ele pode revistar seu carro, precisa ter algo que provoque isso ou não? Quando você pega um direito fundamental, como é o direito da intimidade, quando você está tratando, no caso específico de um automóvel, é perigoso quando você lança princípios genéricos
da suspeita, e é importante que você deixe bem claro, porque é uma exceção a um direito fundamental, em que situações o policial pode agir e deve agir como agente público. Então, quer dizer, ele tem que ter mínimos indícios de que existe uma atividade suspeita, de que existe... a palavra suspeita já é por si subjetiva e já depende muito do julgamento do próprio agente. Então, assim, na prática, é importante, sim, que existem indícios objetivos do porquê aquela pessoa está se submetendo a uma revista, a uma blitz ou o que quer que seja. O colega falou também da blitz e me lembrou até a operação de trânsito que você é parado hoje em dia para submeter o exame de bafômetro, de etilômetro. Então, na verdade, também, na verdade, você deveria também ter algum indício de que aquela condução está se dando de uma maneira irregular. Não deveria ser simplesmente aleatória, a meu modo de ver. Eu sei que tem entendimentos diversos na matéria e que, na prática, é muito difícil para o agente público exercer, porque ele não tem treinamento, porque ele também não tem conhecimento dos seus deveres, muitas das vezes, e de como ele deve proceder. E, de fato, a polícia pode, sim, havendo essa fundada suspeita, com base, né, como o colega falou, em requisitos objetivos, não porque o sujeito tem uma determinada cor ou porque ele está com uma determinada roupa, mas sim porque ele está praticando algum ato naquele momento que aparenta ser um ato de um criminoso. Quer dizer, isso já vai por terra quando você está fazendo uma blitz, porque você pega todo mundo e submete ao mesmo tipo de tratamento. Aí é justamente o ponto. A blitz, ela não pode ser feita com um caráter meramente preventivo de você simplesmente submeter todas as pessoas que estão ali a um constrangimento. Uma coisa é você parar a pessoa e verificar a documentação, está tudo ok, você olhar para o veículo, isso, sem dúvida alguma, a polícia pode fazer. Agora, para a polícia mandar o sujeito descer do veículo, fazer a revista pessoal, tem que ter realmente uma fundada suspeita objetiva de que aquele sujeito possa estar portando arma ou drogas. O artigo 240 do Código de Processo Penal, ele admite a busca pessoal. Você não está presumindo que a pessoa seja culpada, mas você tendo fortes indícios objetivos de que ela pode, por exemplo, estar armada. Ela está sentada e existe um volume aparentando uma arma na cintura dela. O policial pode perguntar, você está armado? Levante, por gentileza, para eu verificar. Agora, quando você viola a intimidade da pessoa, que o artigo 5º, inciso 10 protege, para você atingir essa intimidade e a privacidade, tem que ser justificado realmente no motivo de relevância pública, que seria a busca, a descoberta de algum crime naquele momento. E quando o assunto é residência? Continua no mesmo sentido? A residência existe uma especial proteção submetida a texto constitucional, e essa especial proteção, existe a delimitação lá no inciso 12 do artigo 5º, salvo engano. Inciso 11. Inciso 11, perdão. E nesse inciso você deixa bem claro que a residência é o asilo inviolável de todo cidadão. Então ali você tem limitação, inclusive de horários em que você pode proceder, mesmo com ordem judicial. Só pode ser limitada mediante uma outra lei que deixe bem claro as circunstâncias, por exemplo, num flagrante delito, né, circunstâncias específicas, pontuais, e que deixem o agente, repito eu, na prática, o agente ele tem que justificar, porque ele tem que submeter essa operação, essa atuação dele à legalidade, submeter ao judiciário. Obviamente que quando nós estamos falando de uma invasão de uma residência, nós não estamos falando de uma residência num lugar de alto poder aquisitivo. Nós estamos falando de uma residência numa localidade pobre, né? Numa localidade, numa comunidade. Unidade de polícia pacificadora é um assunto em voga que está sendo tratado e que está tendo certo sucesso para diminuir, pelo menos, né, essas áreas ocupadas pela criminalidade. Então, quer dizer, se você tem uma colaboração dessas pessoas, você consegue ter muito melhor a atuação da polícia. Então, se você bate contra um direito fundamental, você está fadado a um insucesso. Pelo menos se isso for submetido ao judiciário. E aí você vê a visão do Supremo, que busca garantir efetivamente, no caso concreto, e resguardar esses direitos fundamentais, principalmente do domicílio, que é uma regra que eu acho que está em vários estatutos, em vários países, e no nosso país tem uma regra específica para isso. E o domicílio, inclusive, segundo o entendimento hoje da jurisprudência brasileira, a regra para entrar na casa de alguém é que você tem que ter o consentimento do morador. Salvo em flagrante delito, quando está acontecendo um crime ali, ou acaba de acontecer dentro do domicílio, ou em desastre, ou prestação de socorro, ou durante o dia com ordem judicial. O conceito de casa ele é abrangente.
ele inclui escritórios profissionais, inclui o local onde a pessoa ocupa temporariamente como um quarto de hotel, um quarto de motel. Você vê que a interpretação da proteção constitucional ela deve ser sempre extensiva. E já a interpretação das restrições, ela deve ser restritiva, ou seja, restringe-se o mínimo necessário para que o Estado possa atuar. O Supremo Tribunal Federal ele abriu um precedente interessante, admitiu, no caso de um escritório de advocacia, onde havia uma suspeita de envolvimento de ministro do Superior Tribunal de Justiça, membros de TRF, procuradores, numa quadrilha, e havia suspeita de que ali no escritório de um advogado, que era o irmão do ministro do STJ, estavam ocorrendo crimes. O Supremo admitiu, por ordem judicial, que fosse colocada de noite, de madrugada, uma escuta ambiental naquele local para poder pegar as conversas. Na verdade, um juiz autorizou e o Supremo entendeu que era lícito, né? que era válida essa prova. E é importante que o intérprete leve isso em consideração. Quando a própria Constituição traz o direito e traz a forma de restrição àquele direito de maneira expressa, como faz em relação à violação do domicílio, que expressamente diz que é inviolável salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial, o Supremo Tribunal Federal ponderar isso com o interesse da sociedade de combater a criminalidade, com o interesse da sociedade da segurança pública, é você estar utilizando os fins para justificar os meios. Perfeito. Nós vamos fazer uma pequena pausa na conversa e daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre as limitações do Estado. E uma coisa muito difícil de acertar na conta é até onde é importante se manter o direito individual, os direitos fundamentais, e onde que deve entrar o direito da coletividade. Ela sempre deve estar hierarquicamente acima? Por exemplo, vou botar uma situação muito prática. Hoje nós temos problemas de cracolândias espalhados pelo país inteiro. E você se questiona muito se essas pessoas podem ser direcionadas ao tratamento de uma forma compulsória e se isso estaria violando o direito do usuário. Mas, por outro lado, estaria dando mais proteção às pessoas que moram nas proximidades. O que se deve observar primeiro? Tudo surge a partir do direito individual. Eu acho que você tem as garantias, historicamente, surgiram a partir do direito individual, da possibilidade de você limitar a atuação do Estado. Com o processo histórico, com certeza, começou a se demandar ações do Estado cada vez maiores a bem da coletividade. Mas o que acontece é que você tem que tomar muito cuidado quando você for ingressar em medidas repressivas, em medidas obrigatórias que cerceiam a liberdade da pessoa. Então, na verdade, você tem a internação compulsória, que em determinados estados está sendo realizada, e ela está gerando controvérsias. Porque se você está tratando um doente, é como, mal comparando, uma situação de um doente, uma pessoa que está num estado que não tem mais o discernimento próprio, e se nessa situação o Estado deve intervir ou não. Né? Acredito eu que a comprovação médica desse Estado e uma justificativa plausível e, se possível, a colaboração da família, que muitas vezes não existe nessas situações, seria o ideal. Agora, no plano do ideal, seria isso. Você ter pelo menos uma comprovação médica a justificar que aquela pessoa não tem o discernimento da autopreservação. Porque chega-se ao ponto, devido ao crack, que é uma droga violentíssima, em que você não tem o discernimento. O Estado deve atuar, sem sombra de dúvidas, amparado por uma questão, por uma orientação médica, por uma orientação de especialistas, para que ele possa realizar uma medida que vá auxiliar não só a sociedade, porque em nome da sociedade, em nome de valores maiores, muitas coisas terríveis já foram praticadas, mas para ajudar a pessoa, aquela pessoa que está submetida à droga. Quer dizer, não é possível ser simplista e estabelecer uma hierarquia entre o coletivo e o individual? Não, isso inclusive não é aceito pela maior parte da doutrina constitucionalista e do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente não pode falar numa superioridade entre os direitos fundamentais individuais, coletivos. Na verdade, o que deve haver é uma harmonização entre eles. Diante de conflitos concretos, práticos, deve-se proceder a uma ponderação entre aqueles direitos envolvidos, analisando-se, num caso concreto, qual deve ter prevalência, sem, obviamente, admitir a aniquilação do núcleo essencial do direito. Por exemplo, quando você cita internar o sujeito para ele não ocasionar um mal para as pessoas que estão ao redor,
no meu ponto de vista, essa ponderação de valores jamais admitiria a internação do sujeito com base nesse fundamento. Ele pode ser, sim, submetido a uma internação, porque ele não tem condições de cuidar da sua própria vida. É dever do Estado proteger a vida das pessoas, quer elas queiram ou não, porque o direito à vida, como os demais direitos fundamentais, são indisponíveis, a pessoa não pode abrir mão. Então, o Estado pode, sim, utilizar-se de meios coercitivos, no meu ponto de vista, para fazer valer a proteção à vida da pessoa, desde que, obviamente, como o colega muito bem falou, tenha uma comprovação médica de que a pessoa não tem condições de cuidar da sua própria vida e que a tendência dela ali, se continuar naquele estado, é chegar à morte. Então, nesses casos, eu entendo que o Estado, pela proteção da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à vida, deve intervir, sim, mas não para proteger o direito coletivo. Vamos passar um pouquinho para o mundo virtual. Hoje existe uma preocupação muito grande sobre essas informações que acabam ficando disponíveis que podem ser vazadas através do mundo virtual. O que justificaria um controle desse universo? Já existe na prática um controle, mas diante da legalidade, diante do ordenamento jurídico, o que existe na verdade, uma intervenção indevida, pelo que a gente está vendo, num direito fundamental. A intimidade das comunicações, né, existe, é uma garantia constitucional, é um direito constitucional. Você vê, isso aconteceu também com as interceptações telefônicas, né? Mas o que acontece também, e o colega estava falando um pouquinho sobre esse assunto também, é que você hoje em dia vê pessoas que abrem mão de parte de suas informações, lançam na rede, na internet, informações íntimas suas, né? Você pode até abrir mão em parte, minimizar, reduzir aquele direito seu à intimidade. Obviamente, é um direito meu, eu quero lançar as informações, mas essas informações poderão ser utilizadas para outros fins. Isso é uma vertente da internet, é uma vertente perigosa da internet. Agora, quando a gente fala em controle público, em controle da rede mundial de computadores, aí a gente está falando de uma outra situação. Uma situação que, inclusive, precisa ser submetida a um regramento próprio. Existem estudos, existem debates sobre essa questão. E é uma vertente nova porque é uma ferramenta nova. Mas, na verdade, o conteúdo disso é um conteúdo muito antigo. É a intimidade do ser humano. É uma informação dele. É como se fosse uma comunicação que ele faz, que ele faria, por exemplo, por telefone. Hoje em dia, por telefone, você pode transmitir fotos, pode transmitir dados, né? Essas situações estão abarcadas, estão protegidas pela lei. Hoje em dia você só consegue interceptar essas informações com uma ordem judicial de um juiz criminal para ser utilizado num inquérito policial ou num processo criminal. O que é levado em consideração para se dar essa permissão? O que o juiz leva em conta? O que justificaria? O que deveria ser levado em conta primeiro, a própria lei vai dizendo em que situações essa prova ela é justificável. Então, você tem que utilizar ela, primeiro, quando existem indícios, fundamentos de uma prática criminosa. Você tem que ter a comprovação de que outros meios não são possíveis para você apurar a realização dessa prática criminosa. Então, é indispensável naquele momento que você requeira ao juiz criminal a interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica, por sua vez, o regramento também fala do tempo em que ela pode perdurar. Existem julgados do Supremo estendendo esse prazo, mas, na verdade, a lei é clara, ela fala, existem 15 renováveis por mais 15. Então, na verdade, quando você fala de excepcionar e de limitar um direito fundamental, que é a intimidade das comunicações, você tem que seguir o normativo que é incidente à matéria. Então, isso novamente, nós estamos falando de uma atuação do Estado. Precisa ter uma norma nova, aí a gente voltando para a internet, precisa, porque existem outras ferramentas, existem outros problemas práticos que surgem, mas tem que ser visto com muita cautela novamente e não existe, até a internet é tido justamente, e o valor dela é porque você não tem o controle. Nos estados onde você realiza o controle, as pessoas buscam fugir a esse controle porque são informações, é um lugar totalmente democrático, aberto. Cruzamento de dados para identificar se você fez o seu imposto de renda de uma forma correta, se está tendo evasão de divisas, se tem lavagem de dinheiro. Isso cabe ao Estado? O Estado, ele tem o poder de fiscalização em relação à declaração de imposto de renda.
o Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar 105, que falava justamente sobre essa questão do sigilo fiscal. A Lei Complementar 105 trata justamente do acesso a dados por instituições bancárias e dos dados contidos em bancos, dados contidos em movimentações de bolsas e tudo. E a Lei Complementar dizia que a Receita Federal poderia requisitar diretamente à instituição financeira os dados de movimentação da pessoa para poder cruzar com essas informações que ela declara em imposto de renda. E o Supremo recentemente declarou a inconstitucionalidade no recurso extraordinário dessa atuação direta da Receita Federal. Então, o que pode é a Receita Federal, diante de uma fundada suspeita de que a pessoa está sonegando tributos, de que ela está cometendo crime tributário, requisitar ao juiz, pedir ao juiz que dê uma ordem para que haja a quebra do sigilo bancário. Então, hoje, que tipo de cruzamento que tem? Das informações que a empresa declara para a Receita Federal, as empresas declaram, as pessoas físicas, eles cruzam esses dados. Daí a cruzar esses dados com movimentação de cartão de crédito, dados de extrato bancário, isso sendo feito individualizadamente, isso não é permitido. O que existe pela própria legislação é um informe geral de, por exemplo, diante de suspeita. A pessoa está movimentando um valor muito alto na conta sem ter uma comprovação de renda para isso, aí a agência bancária comunica, normalmente a polícia, e a polícia parte para fazer uma investigação em cima daquele caso. E vale ressaltar que existem diversos tipos de dados que podem ser devassados pelo Estado. Na verdade, a princípio, os nossos dados deveriam ser invioláveis pelo próprio direito à intimidade e à privacidade previsto no artigo 5º, inciso 10. Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que com ordem judicial ou pelas comissões parlamentares de inquérito é possível haver a quebra do sigilo dos dados bancários, o extrato da movimentação bancária da pessoa, dos dados fiscais, exatamente o acesso à declaração de rendimentos, e também os dados telefônicos, que é o extrato da conta telefônica com o registro de ligações para quem a pessoa fez, por quanto tempo conversou. Nesse caso, não há a reserva jurisdicional. Não é só o judiciário que pode ter acesso a esses dados. Tanto o judiciário quanto as comissões parlamentares de inquérito têm acesso no poder seu de investigação de alcançar esses dados. E aí vem um problema, que é o acesso a esses dados por terceiros, né? Como noticiou-se que os Estados Unidos estavam tendo acesso a dados de registros telefônicos brasileiros, estavam monitorando isso. Isso, com certeza, é uma flagrante inconstitucionalidade, é uma violação Até da soberania, total né? à soberania do Estado brasileiro. Perfeito. E aos direitos fundamentais dos indivíduos. Inclusive, dentro desse assunto, só para finalizar, Diogo, rapidinho, as agências de inteligência, tudo podem? Existe uma elasticidade a esse direito de invadir a vida do indivíduo? Obviamente que não podem, né? No contexto dos Estados Unidos, parece que existem juízos próprios em que permitem ou não que essa informação seja investigada. Isso tudo que está acontecendo, na verdade, fere a soberania, como foi dito, do Brasil, está sendo apurado por vias diplomáticas. A gente está num momento muito crucial. Eu acho que estamos tratando assuntos muito importantes que daqui para frente vão perdurar. O que acontece é que você está tentando investigar usando meios ilícitos. Então, essa investigação, no Brasil, por exemplo, se você utiliza meios ilícitos numa investigação, essa investigação vai acabar sendo derrubada mais à frente. Então, na verdade, você tem que focar seus esforços para investigar crimes com certeza perigosos, o terrorismo, a lavagem de capitais, só que você tem que usar as ferramentas até para você poder sustentar essa investigação perante o judiciário. Porque se o judiciário tem a prerrogativa de dar concretude aos direitos fundamentais e ao direito de defesa e à prova lícita, se você utiliza uma prova que ela ab initio é ilícita, então você está fazendo um trabalho que é enxugar gelo. Pelo menos esse é meu modo de ver. É a mesma coisa que acontece em relação a você agravar simplesmente penas. Se a perspectiva de uma punição é uma perspectiva baixa, não adianta você agravar a pena de determinado delito ou de outro para atender uma grita de um momento. É como botar numa peneira, um filósofo japonês, Mokichi Okada, fala sobre isso. Você bota na peneira a água, e a água está caindo. E você, para tentar solucionar a situação, o que você faz? Diminui os buracos da peneira. A estrutura está equivocada.
Então, na verdade, muita coisa vai ter que ser debatida sobre a nossa política criminal. No mundo, esse debate já existe há muito tempo também e é esse o desafio que se impõe no momento. Perfeito. Gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Criminal, Diogo Alencar, e o professor de Direito Constitucional, Rodrigo Menezes. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode e deve também enviar suas sugestões para o programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.